Pensa na seguinte frase: eu passei pela avenida e vi o acidente. Você entendeu a frase, né? Eu passei pela avenida e vi o acidente. Há duas informações nessa frase, não há? Uma, eu passei pela avenida, certo? E a outra, eu vi o acidente. Beleza, duas informações. Dá para saber, pela forma como eu falei, qual dessas duas é mais importante? Você vai dizer assim, não dá. Eu posso até imaginar qual é mais importante, mas só pelo que você falou não dá. De fato não dá. Agora, se eu dissesse assim, ó, quando eu passei pela avenida, vi o acidente. E agora? Você acha que mudou alguma coisa? Você acha que agora fica mais claro o que é importante, o que é mais importante dentro dessa frase? Olha, tem duas diferenças entre o que eu falei. Primeiro, eu passei pela avenida e vi o acidente, eu estou colocando duas orações ali no mesmo patamar, coordenada, só separada pela conjunção e. Só separadas pela conjunção e. Então são duas no mesmo patamar. Agora, quando eu disse, quando eu passei pela avenida, vi o acidente, elas já não estão mais no mesmo patamar. Então, eu transformei a minha passagem pela avenida em uma circunstância temporal. Meramente temporal. De tempo. Foi no momento em que eu passei. E aí eu vi o acidente. Então, a circunstância temporal é menos relevante do que o fato em si. Então você percebe que nessa segunda opção eu destaquei mais o acontecimento, que é eu ter visto o acidente, do que na primeira, em que eu não dei eu não fiz nenhuma distinção entre as orações, eu não coloquei nenhuma circunstância temporal. Por que que isso acontece? Porque eu estou trabalhando com dois tipos de orações diferentes. Primeira são orações coordenadas, que são independentes entre si, e a segunda são orações subordinadas, que são dependentes entre si. E isso, ao haver diferença, no caso da subordinada, ao haver diferenças entre elas, eu tenho condições de determinar a que é mais relevante e a que é menos. Eu posso colocar muito bem, dar o destaque para uma e a outra colocar numa mera circunstância temporal, pode ser causal, final, de finalidade, podem ser outras circunstâncias, mas de qualquer forma é apenas uma informação acessória. É claro que quando eu passei pela avenida, vi o acidente, a informação mais relevante entre essas duas informações foi o fato de eu ter visto. Essa é a informação mais relevante. Não foi quando eu passei. Eu poderia ter visto em qualquer momento, mas o fato em si foi eu ter visto o acidente. Essa é a informação mais relevante. E além disso, ao subordinar, isso me dá a condição ainda, como bônus, de eu dizer exatamente quando foi que eu vi isso. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, assim que passei pela avenida, vi o acidente. Eu estou dizendo que tinha acabado de acontecer, aliás, tinha acabado de passar pela avenida quando eu vi. Ou no momento em que passei, vi o acidente. Quer dizer, foi logo que eu passei. Se eu dissesse assim, tão logo passei, vi o acidente. Foi no momento exato que passei. Não foi depois que passei e olhei para trás e vi, não. Foi no momento exato que passei. Então eu consigo precisar o tempo exato que isso aconteceu. Então, o que acontece? A subordinação nas orações, ela é muito mais expressiva do que a coordenação. Por quê? Porque existe nitidamente uma desigualdade de valores sintáticos quando se trata de subordinação.
Por quê? Porque na subordinação, uma oração depende da outra. Então, se uma depende da outra, uma é mais importante do que a outra. Por isso que existe uma relação de subordinação, ou seja, uma é subordinada à outra. A subordinada é subordinada à principal, logo a principal é mais importante. É a geradora do fato. Já na oração coordenada, não existe essa distinção de valores. Não, as duas têm o mesmo valor sintático, elas têm o mesmo peso. Então não dá para determinar qual é mais importante, qual é mais relevante, dependendo do conteúdo que ela está expressando ali. Não dá para eu dizer o que é mais relevante naquele conteúdo. E se eu dissesse assim, ó, quando viu o acidente, tinha passado pela avenida. Você percebeu que eu transformei a visão do acidente em uma circunstância temporal, menos importante, e dei destaque para o fato de eu ter ou não passado pela avenida? A informação essencial não é eu ter passado pela avenida. Está totalmente errada essa construção. Pelo menos dentro desse contexto que eu estou criando aqui, o fato de ver o acidente é mais importante. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você for escrever, e você vai, a prioridade é sempre a subordinação. Sempre. Tanto que ela é a prioridade, que a oração principal na oração subordinada é a rainha na comunicação. Ela é a rainha. Por quê? Porque a informação essencial tem que estar nela. Tem que estar nela. Se você quer uma comunicação mais eficiente, se quer mais expressividade naquilo que você está falando, a informação essencial tem que estar na oração principal.